Quero compartilhar com vocês nesta manhã I want to share with you this morning uma palavra apropriada para esses dias que estamos passando. a word that is very suitable for the moments that we are living. E quero chamar de uma volta no deserto, vamos And I dizer want assim. to call it as returning to the desert. E nosso texto está em Êxodo, capítulo 13, And our text it's in Exodus chapter 13, 13, versículo 17 verse 17 em diante. on. Eu vou ler aqui, vocês I will read pode and you acompanhar em casa keep aí, reading tá? at home or here in your Bibles. Êxodo, Exodus capítulo 13, chapter 13 versículo 17 em diante. verse 17 on. Diz assim a palavra: And it says, Quando o faraó deixou sair o povo, when Pharaoh let the people go, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora que fosse mais perto, mais God did curto, not take them through the route of the Philistines, although it was closer, pois disse: because he said, se eles se defrontarem com a guerra, if they go and face the war, talvez se arrependam e voltem para o Egito. maybe they get repentant and come back to Egypt. Assim Deus fez o povo dar uma volta pelo deserto, So this way, God made people to turn around into the desert, seguindo o caminho que leva para o Mar Vermelho. following the path that goes to the Red Sea. Os israelitas saíram do Egito preparados So- para a luta. Israelites, they came out of the desert prepared for the war. E Moisés levou os ossos de José, Moses took Joseph bones, his body, porque José havia feito os filhos de Israel prometerem because Joseph made the children of Israel to promise com juramento quando disse: with a pledge saying, Deus certamente God virá will come em auxílio de vocês. and he will help us. Levem então os meus ossos daqui. Take my bones away. Os israelitas partiram de Sucote So the Israelites had gone from Sukkot e acamparam em Etã, junto ao deserto. and they camped out in Etan, close to the desert. Durante o dia o Senhor ia diante deles numa coluna de nuvem, During the day, the Lord came with them in a column of fire para guiá-los pelo to caminho, guide them through the way. e de noite numa coluna de fogo para iluminá-los. And during the night, with a column of fire. During the day, in a cloud, and during the night, with a cloud of fire. E assim podiam caminhar de dia e de noite. And so they could walk during the day and during the night. A coluna de nuvem não se afastava do povo, The column of cloud didn't get apart from the people. nem a coluna de fogo à noite. Not even the fire would be separate from the people during the night. Pois bem, então aqui nós podemos So in this passage we can dar o nome understand a esse assunto hoje como uma volta no deserto. and give the name for our preaching as returning to the desert. E, na verdade, a maioria dessas voltas no deserto não é boa, né? And to tell you the truth, the biggest part of coming back to the desert, it's not good. A gente pode observar as histórias e os filmes We may observe the stories, the movies, que no deserto normalmente não tem nada bom. that in the desert we usually don't have good things. Mas aqui Deus leva o povo para dar uma volta But no deserto. here it was God who took the people to go to the desert. E o interessante é que a palavra aqui está dizendo So it is interesting that the word is saying que havia um caminho mais curto, that there was another way that it was shorter. mas Deus fez eles dar essa volta no But deserto. God made them to take this whole turnaround in the desert. E a explicação de Deus foi a seguinte: And the explanation of God was this one. pode ser que o povo vai ver a guerra, It's possible that people will see the fight, will see the war. vão ficar assustados They might get scared. e vão querer voltar para o Egito. And they might want to get back to Egypt. E Deus não queria isso. And God didn't want that. Deus já estava tirando eles dali do Egito. He was taking them out of the Era Egypt. uma libertação. God was setting them free. Eles eram escravos ali. They were slaves. E Deus estava providenciando a And libertação. God was providing exactly this freedom for them. Mas Deus sabia que eles não estavam preparados para a guerra. But God knew that they were not prepared for the Embora- fight, for the war. O texto diz que eles saíram preparados. Although the text said that they were prepared for Mas na fighting. verdade,
But actually, aquele povo era escravo há muitas gerações. those people, they were slaves for a lot of generations. 430 anos 400 years. eles eram escravos. 430 years they were slaves. Desceram para lá com José, They went down there with Joseph. que todos conhecem a José. história de José do Egito. All of you know about the history of Joseph from Egypt. E ali, naquela época que teve a fome, And in that moment, when they were like in a poverty, like José a poverty, providenciou para toda a sua família ir para lá. and Joseph provided for all his family to go there. E eles ficaram pastoreando o gado do faraó. And they stayed there, like taking care of the cattle, Pastoreando o gado, as ovelhas, e ficaram the por ali. sheep, the cattle, taking care of all the animals from the Pharaoh. Mas a Bíblia diz que um dia se levantou um faraó que não conhecia José. But the Bible said that one day it raised up a Pharaoh that didn't know about Joseph. E percebeu que aquele povo, o povo de Israel, era muito grande. And realized that those people from Israel, they were a very big nation. They were very big people. E começou a escravizar o povo. And he started to make them to be his slaves. Ou seja, de uma mão de obra barata, So he had a very cheap handworking. passaram a escravos. They became slaves. E então chegou o tempo de Deus tirar eles dali. So it came the times that God wanted to take them out of that O place. sofrimento deles, o clamor deles chegou a Their Deus. suffering, their crying out came out into God's E presence. Deus levantou Moisés para tirar aquele povo And dali. God raised up Moses to take the people from that place. E nesse acontecimento, Deus leva eles para o deserto. And during this time, God took them to the desert. E aquele povo começa a andar pelo deserto. And those people started walking into the desert. Eles não chegaram a ver a guerra, They did not come to see the war. mas Deus sabia que se eles passassem ali, eles iam ver, But God knew if they passed through that way, they would see it. iam se assustar And they would get scared e voltar para a escravidão. and come back to slavery. Deus não quer ver ninguém escravizado. God doesn't want anybody to be a slave. Por isso, o sacrifício de Jesus na cruz nos liberta. That's why the sacrifice of Christ in the cross make us free. E o conhecimento da palavra de Deus nos liberta. And the knowledge about the Word of God set us free as well. E Jesus diz: conhecereis a verdade vos And libertará. Jesus said, get to know the truth, and the truth will set you free. Então, o plano de Deus sempre foi nos libertar de tudo que nos aprisiona. So the plan of God was always to make us free from everything that make us to be slaves. E o mundo tem preparado muitas armadilhas que nos aprisionam hoje em And the dia. world has prepared a lot of things that can make us slaves. Às vezes somos prisioneiros de uma coisa que não achamos que não é. Sometimes we are slaves from things that we don't think we are. Mas se prestarmos atenção, But if we pay attention, somos escravos de alguma we coisa. are slaves into that thing. Do seu trabalho, Of your job, da televisão, of TV, do bate-papo, of the da chatting with your fofoca, friends, of gossiping, da of perda de tempo, losing your time, wasting your time doing unnecessary things, da compra do que não precisa, for buying things that you don't really need, dos gastos desnecessários. for unnecessary expenses. Muitas pessoas precisam de ajuda para se livrar disso. Many people need help to get free from these things. Às vezes nem entende que é prisioneiro disso Sometimes they don't even understand that they are slaves from these e things. precisa de um livramento. They need to be set free. E Deus providencia esse And livramento. God will provide this freedom. Aqui nós vemos na palavra Deus libertando o povo do Egito. Here we see in the word how God set free the people, his people. Aquele povo era escravo, Those people were slaves. não eram guerreiros. They were not warriors. Então eles não podiam guerrear. So they couldn't fight. Mas no deserto, But in the desert, apesar de não ser um bom lugar, although it was not a good place, a most suitable place, foi onde Deus preparou aquele it povo. was exactly where God prepared them. E às vezes nós estamos passando por situações difíceis And sometimes we are going through some difficult moments, some difficult times, que podemos até estar sendo escravizados por alguma coisa que não entendemos. and we maybe even be slaves from things that we do not understand that we are becoming.
E Deus tem um remédio certo para nos livrar. And God has the right medicine for us. É dar uma volta no deserto. That it is to go around the desert. Às vezes estamos passando pelo deserto agora. Sometimes we are going through the desert right now. Mas o plano de Deus em nos levar para o deserto But the plan of God to conduct us to the desert, não é para vivermos no it's deserto. not to live in there. É para nos libertar. It's just to set us free. E quando Deus faz o povo passar pelo deserto, And when God makes people go into the desert, apesar do povo não saber, although people don't know, mas Deus está livrando eles de uma coisa muito pior. but God is setting them free for something that it was much worse than being in the E desert. que eles nem tinham noção do que And era. they didn't even know, they were not aware about this. A história bíblica mostra que mais na frente eles descobriram. The Bible says that further on they will understand that. Tiveram que guerrear, They had to go into fights. se tornaram grandes guerreiros They realmente. became big warriors. Mas naquela época, But in that time, a salvação era o deserto. the salvation was the desert. Às vezes nós estamos passando dificuldade. Sometimes we are going through difficult Uma times. enfermidade, Sickness, uma dívida, debits, um problema que nós não enxergamos a saída. problem that we cannot see the solution. Isso pode ser o seu deserto. This can be your desert. E como aquele povo fez no deserto? And how did those people make into the desert? Murmuraram e reclamaram. They just complained and complained and complained. Não é diferente de hoje. It's not different from Quando today. passamos uma dificuldade, When we go through some difficult times, qual é a nossa reação? what's our reaction? Reclamar, Most of us complain, murmurar. murmur, Muitas and pessoas complain. colocam a culpa em Deus. Many people put the responsibility, charge God as the responsible for Chegamos a it. fazer comparações. We even make some comparison. Meu vizinho nem vai na igreja My neighbor, he doesn't even go to church, e não passa o que eu passo. and he's not going for what I am going. Se talvez nem conhece a Bíblia direito He doesn't even know anything about the Bible, e não está passando o que eu estou and he's passando. not suffering the way I am. Nós fazemos comparações diversas We make comparisons in every different way, e colocamos a culpa em Deus. and we charge God as the responsible Eu for vou na it. igreja, I'll go to church. eu dou meu dízimo, I give my eu tithes. dou minha oferta I give my offerings. e ainda assim estou And dificultado. even though I am passing Estou through passando difficult problema. things, I am suffering some problems. E nós murmuramos, And we start reclamamos, complaining all the time. criticamos We criticize e muito, other people. muitas vezes somos desagradáveis com os outros And many times we are unpleasant to each other porque achamos que todo mundo tem culpa da nossa dificuldade. because we think that everybody is responsible for our difficulties. Criamos às vezes inimizades, We even create some unfriendship, mas nós precisamos entender but we have to understand que dar uma volta no deserto that going around the desert, going through the desert, pode ser uma providência divina. can be a provision from God. Que o problema que você está passando And agora that the problem that you are going through now, poderia ser muito pior. it could be much worse. E Deus está te protegendo And God is actually protecting you, e você não sabe disso. and you don't know Ou melhor, about this. você não sabia, Better, you didn't know, mas because now agora you você know. está sabendo. Agora você está sabendo But because now you are getting to know this, que o que Deus está fazendo é te proteger. that what God is doing is actually protecting you. Nós não entendemos às vezes o agir de Deus We sometimes don't understand how God acts, porque nós temos uma maneira de olhar, because we have a specific way of looking toward the problems. uma maneira de entender o que está We acontecendo have a different way to understand what's going e on. que não é a maneira de Deus. That it's not exactly the way that God understands. Na maioria das vezes nós somos imediatistas. Most of times we are immediatist. Nós queremos resolver logo We want to solve things fast. e achamos que aquilo ali é para ser resolvido na hora. And we think that that situation is supposed to be solved in that moment. E quando as coisas começam a prolongar um pouco, And when things start getting longer, nós achamos que já está tudo errado, we think that everything is wrong, que Deus não está agindo that God is not doing anything,
e que não vai resolver. and that things are not gonna be solved. E aí nós tentamos resolver And then we try to solve things, ou nos conformamos com aquela vida. or we get like comforted in that life. E esse não é o plano de Deus. And that's not the plan. O plano de Deus sempre foi nos abençoar, The plan of God was always to bless us, mesmo que tenhamos que dar uma volta no deserto. even if we have to go through the E desert. muitos de nós And many of us, demoramos no deserto we get longer, we take more time into the desert porque demoramos em entender o que Deus quer fazer. because it takes us more time to understand what God wants to do. O que nós estamos passando agora com esse vírus What we are passing through in this moment of this virus and this sickness around the world, nós precisamos ter mais cuidados. we need to be more careful. Está sendo prejudicado o nosso trabalho, Our job is being like prejudiced. congregar na igreja. Coming to church is being a problem as Muitas well. outras coisas não podemos fazer. Many other things that we cannot do. E já tem muita gente reclamando, And there are many people that is already murmurando, complaining, murmuring, criticando, criticizing, em vez de estar orando instead of praying. para saber o que é melhor nós fazermos. To get to know from God what is it necessary from us to do. Podemos estar passando agora no deserto, estamos dando uma volta no can deserto. be going through the desert right now. E quem sabe Deus está nos livrando de uma coisa muito pior. So we get to wonder if God isn't setting us free for something much bigger than this. Então não é melhor fazermos o que é certo agora, So isn't it better to do what is right now para não se arrepender depois? so that we do not get like repented later? Aquele povo demorou no deserto, So those people, they took a long time into the desert porque eles murmuravam e reclamavam. because they were complaining and murmuring all the time. Eles criticavam todo o tempo. They were criticizing all the time. E quando não punha a culpa em Moisés, a culpa era de Deus. And when they did not charge Moses, they put the responsibility into God. Mas o plano de Deus era tirar eles dali para a terra prometida. But the plan of God was to take them out of there and take them to the promised Uma land, terra a abençoada. blessed land. Deus estava abençoando aquela geração. God was blessing that generation, Mas eles não entenderam but they were not conscious of that, e não receberam a and bênção. they did not receive the O blessing. texto conta que toda aquela geração que saiu do Egito, The Bible says that all the generation that came out of the desert, exceto alguns, except for some of them, todos morreram no deserto. all of them died A in nova the desert. geração é que herdou a terra The new prometida. generation was the one that came into the land. Então nós precisamos obedecer agora. So we need to obey now. O deserto pode não ser tão ruim quanto parece, Desert might not be so bad as it seems to, porque se é um plano de Deus, because if it is a plan of God, com certeza está nos protegendo de algo muito so pior. He is indeed protecting us from something much worse. Nós não vemos, And we sometimes cannot see it porque não podemos saber o que está na nossa frente. because we don't know what is coming in ahead, in advance. Nós não conhecemos o amanhã, We don't know anything about the future, about tomorrow. mas Deus conhece tudo. But God does. He knows about Ele everything. entende tudo. He understands about E Ele everything. sabe o que é melhor para nós. And He knows exactly what is better for O us. que nós precisamos é confiar no Senhor. What we really need is to rely on God. It's to trust in God. Confiar de verdade, Deeply trust in God. mesmo que estejamos no deserto. Even if we are going into the desert. Não é um bom lugar, eu sei It disso. is not a good place, I know that. Mas se é para nos proteger, But if it is to protect se é us, para nos ensinar, if it is to teach us, então nós precisamos aceitar. so let's accept that and let's obey. Passar por esse tempo Go through this time com alegria, with happiness, with a joy mesmo in que our seja hearts. difícil. Even if it's difficult, Dizer glória a Deus e aleluia quando não falta nada to give glory to the Lord when everything is good, when everything is okay, é muito fácil. it's so easy. Mas dizer glória a Deus e aleluia no deserto é But difícil. to give glory and to give thanks to the Lord in the desert, it's difficult. Mas Deus está nas duas situações. But God is in both situations. Aqui o texto diz que havia uma nuvem de dia e uma coluna de fogo à noite. Here the Bible says that there was a cloud
above them during the day, and a column of fire guiding them through the night. De modo que o povo podia andar de dia e de noite. So this way, people could walk during the daylight and during the darkness, during the night as well. Isso não quer dizer que eles não paravam. It doesn't mean that they didn't stop. Eles paravam, Sometimes they mas make some tinha o stops, momento certo de sair. but there was the exactly moment to raise up and move. Quando a nuvem movia, eles When saíam. the cloud moved, they moved. Então, eles não ficavam no deserto. So they didn't stay there Eles in the desert. conseguiram chegar no destino final. They got to get into the final destination. Deus não quer que nós fiquemos no deserto. God doesn't want that we stay in the Ele desert. quer apenas que passamos por He ele just wants that we go through it e vamos chegar no and final arrive in our final que destination Deus tem preparado that para God has nós. planned for us. Não precisamos ter uma vida no deserto, We don't need to have a life to establish to keep our life there in the desert, mas precisamos passar por ele. but we have to pass through Ali it. no deserto há uma transformação. There in the desert, there is a transformation. Ali no deserto nós somos curados, There we are healed, sarados, transformados, we are transformed, e muitos são salvos ali. and many of us are saved there. Então, às vezes nós não estamos vendo, não estamos entendendo, So sometimes we are not seeing, we are not understanding, mas se confiamos em Deus, but if we trust God, não precisamos entender tudo. we don't need to understand everything. Nós precisamos confiar e We agir. just need to trust and act. Tem um texto bíblico em 2 Coríntios, There is a verse, there is a part in the Bible, capítulo 4, in Corinthians, eu vou ler agora. 2 Coríntios, capítulo 4, 2 Corinthians, chapter 4, do versículo 16 em diante, verse 16 on, que diz o seguinte: that says, por isso não desanimemos, so do not get dismayed. pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, In the contrarian, even if our external man get corrupted, contudo o nosso interior se renova dia a dia, however, our inside man renew day by day. porque a nossa leve e momentânea tribulação Because our light and momentaneous tribulation produz para nós o eterno peso de glória, produce in us an eternal height of glory, acima de toda comparação, above of all comparison, não atentando nós nas coisas que se veem, not exactly paying attention in the things that we see, mas nas que se não veem, but in the things that we can't see. porque as que se veem Because the things we can see são temporárias are momentaneous, e as que não se veem and the things that we cannot são see eternas. are eternal. Então nós não estamos vendo o que Deus está So fazendo. we are not exactly seeing what God is doing. Algumas coisas nós vemos, outras não. Some of things are we seeing and others don't. Umas entendemos, outras não. Some things we understand, others we don't. Mas o que precisamos ter em mente But what we really need to keep into our minds é que se somos servos de Deus, is that if we are servants of God, Jesus é nosso Senhor e Salvador, Jesus is our Savior, nós nascemos de novo, we were born again, então Ele está do nosso lado. so He is by our side. Ele vai nos proteger. He is going to protect us. Ele vai nos guiar pelo deserto, He's going to conduct us into the mas desert, vai nos tirar dali but He's also going to take us out sãos there e salvos. in completely health, in completely E mais importante, shape, and the most important of all, livres, libertos, totally free, preparados para ajudar outros, prepared to help others, cuidar de outras to pessoas take care of others que já estão vindo pelo deserto that are também. coming behind E us. Deus vai nos usar para ajudar And eles. God is going to use us to help them. Então, não vamos reclamar, So let's not complain, porque o deserto não é o nosso final. because the desert is not our final É destination. só um local de preparação. It's just a place of preparation. Acredito que nesses momentos estamos passando por um I believe deserto. that in this moment we are going through the Vamos desert. aguentar firme, We are going to stand still, que Deus já nos deu a liberdade, because a God had libertação, already given us this freedom, a cura.
this healing. Vamos nos manter em oração. Let's keep praying. Vamos continuar pela internet Let's keep through over the internet até que tudo isso passe. until all of these bad times go away. E em breve vamos estar fazendo uma grande festa, And soon we are going to be doing a big celebration. celebrando Amen. a nossa saída do deserto. Celebrating our getting away from the Que desert. Deus já nos deu esse presente. Because God had already given us this present. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. That God may bless us, all of us today. Deus abençoe grandiosamente cada um. God bless Amém? each of us.